Olá, meus amores! Muito boa tarde! Eu vou me apresentar porque tem muitas de vocês que não me conhecem. Para quem tá chegando, eu sou Franciane Patrício, terapeuta, consteladora familiar, e hoje eu vou falar por que é tão importante nós resolvermos a relação com a nossa mãe para que a gente possa ter relacionamentos harmoniosos. Por que é tão importante, né, Fran? Seguinte, eu levei muito tempo pra descobrir por que eu tinha problemas no relacionamento, né? Por que eu ficava tão ofendida, por exemplo, quando eu usava uma roupa e aquele relacionamento, aquele companheiro dizia pra mim: você não tá bonita, tira isso aí, né? E essa maquiagem, e esse batom, você fica melhor sem. Então sempre trazendo relações onde havia essa reprovação, onde havia essa questão que fazia com que eu não me sentisse olhada, não me sentisse segura, não me sentisse vista. Por um lado, eu estava sempre em relações abusivas, onde eu me sentia invadida, onde eu me sentia, né, com essa sensação de estar sendo abusada e tudo mais. E aí eu ficava tentando, né, entender aquela relação, ficava tentando conversar com aquela relação, tentando explicar como eu me sentia mal. Eu não era vista do jeito que eu gostaria de ser vista, né? Eu não recebia os elogios que eu gostaria de receber. Então até havia um esforço às vezes daquele relacionamento, daquele companheiro, de trazer, né, um elogio, uma coisa, mas mesmo assim aquilo não pegava bem. E o ciúme, gente, o ciúme, o medo de ser traída, né? Então ia pra relação, qualquer coisa que acontecia, eu já ficava cheia de medos, cheia de dúvidas que eu ia ser abandonada, já ficava pensando um monte de coisas que não contribuíam, pelo contrário, né? Só me sufocava ainda mais. Então, gente, eu queria resolver isso e eu procurava várias formas de fazer isso, né? Só que nenhuma forma funcionava. A terapia de casal não funcionava, conversar com o companheiro não funcionava, eu ir lá e tentar surpreender, fazer uma coisinha diferente não funcionava. E ó, andei, né? Fui buscar muitas e muitas respostas e nada funcionava. Então, o que eu descobri? Eu descobri que não importa a relação que eu tivesse, sempre repetia a situação. Sim, não importava a relação que eu tivesse, mudava de relacionamento de uma forma diferente, acontecia a mesma coisa. Me sentia abusada, me sentia tendo o dedo podre, porque eu só atraio pessoas que não me valorizam, me sentia de várias formas. E nessa busca, eu tive vários relacionamentos. E eu vou passar para vocês um atalho de tudo isso, gente. O que é um atalho, né? É porque eu demorei muito para aprender tudo isso. Eu sempre tive essa dificuldade e fui buscando muito porque eu queria sair, né, daquela relação e eu não conseguia. Mas um tempo que eu acabei ganhando, que eu vou passar para vocês, é descobrir a raiz do problema. E a raiz do problema é um lugar que poucas as vezes a gente vai lá olhar, que é a nossa relação com a nossa mãe. Como assim, Fre? O que tem a ver o meu relacionamento com a minha relação com a nossa mãe? Sim, gente, não precisa mais procurar por aí, não precisa mais, né, ficar culpando a relação se você não olhar para a relação com a sua mãe. Sabe por quê, gente? Tô descrevendo você, Andréia, que bom. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente era criança, a nossa criança escutou muitas coisas da nossa mãe. Muitas vezes nós fomos reprimida. A mãe mesmo falava: tira essa roupa, coloca uma outra roupa. Ai, você tá feia, não pode maquiar. Então, essa repressão da mãe com a criança, ela é algo que ela impacta hoje na sua relação com os relacionamentos. A gente
sempre tem essa visão de mundo de acordo com a visão que a gente tinha lá na infância, lá na relação com a mãe. E mais, gente, nem sempre é só na infância. Nem sempre é só lá na relação com a mãe. Às vezes já é um padrão ancestral que fica passando de geração por geração e por geração. Por quê? Pensa comigo. Eu falei do negócio de traição. Eu falei do ciúme. Na minha família, a minha mãe teve sempre histórias de traição nos relacionamentos. A minha avó, eu vi a vida inteira sendo traída pelo meu avô. Então, tudo isso, além de escutar aquelas repressões que eu tinha lá na relação com a minha mãe, eu também tinha as informações, as memórias no meu DNA de mulheres que são abandonadas, traídas, deixadas para trás. Todas essas memórias de dor e de sofrimento dentro dos relacionamentos, eu também carreguei. E aí eu fui tentando resolver vários relacionamentos e não conseguia. Mas tudo que a pessoa fazia, eu já me defendia, tipo, vai me trair. Ou eu já ficava, vai me abandonar, então eu abandono antes. Olha que interessante. Eu começava a achar defeito na relação para que o negócio não ficasse sério. Uma história recente que aconteceu com o grupo lá das mulheres do resgate, né? Elas estavam contando agora o quanto que elas se sentem invadidas no relacionamento, né? E aí a questão que foi levantada foi justamente aonde que você se sentia invadida? Lá com a mãe. Se sentia invadida lá com a mãe que não deixava ela fazer o que ela queria. Então ela queria fazer uma coisa, a mãe via e dizia, não, vai ter que ser do meu jeito. Às vezes de forma diferente, né, gente? Às vezes bem de forma diferente. Mas a linha de raciocínio, ela é exatamente essa. Como hoje eu me relaciono, é a forma que eu me relacionei ou com minha mãe, ou a forma que eu trouxe lá dos relacionamentos do meu sistema familiar, da minha avó e do meu avô, da minha tia com meu tio e de todos os padrões que a gente foi escutando por aí, né? Então tudo isso a gente acaba não tendo consciência. E a gente não liga uma coisa para outra. Então, gente, se você quer que o seu relacionamento realmente comece a ter uma nova forma de se relacionar, não adianta, vai dar ruim. É um jeito que vai te dar mais trabalho. Tentar mudar outra pessoa, tentar realmente resolver só a relação pontualmente, sem olhar para aquela raiz da raiva que você traz, sem olhar para todas aquelas questões que eu comentei agora com vocês, né? É muito importante a gente começar a fazer esse olhar. Tem até mulheres que falam assim pra mim, nossa, eu me dou bem com a minha mãe. Hoje eu atendi uma pessoa que falou bem assim, eu me dou super bem com a minha mãe, não tenho problema com a minha mãe. Só que aí, quando a gente foi olhar lá pra criança, veio uma cena que a criança estava abandonada, estava se sentindo não vista. A mãe olhava, sabia o que estava acontecendo, mas não ajudou a criança a sair dali. E aí o que ela me falou do relacionamento? Olha como uma coisa bateu na outra. Ela falou que o relacionamento, ele via que ela estava passando dificuldade, que ela estava com um problema, mas ele não ajudava ela a resolver aquele problema. Então, é a mesma fala que ela descreveu a criança, ela descreveu o namorado, o companheiro. Eles olham que eu tô precisando de ajuda, mas eles não vêm para me ajudar. Olha isso que interessante, gente. Vocês já se viram assim? Alguma vez já relacionaram essa questão do relacionamento ter ligação com a questão lá da infância? A questão da criança que sofreu lá com a sua mãe? Ou lá com as histórias que ela ouviu lá no sistema ancestral? Ou vocês achavam que uma coisa acaba não tendo ligação com a outra? Eu demorei muito tempo para entender que estava tudo ligado. Eu sempre achava que uma coisa não fazia sentido com a outra.
Só que nesse caso eu nunca conseguia resolver. Eu acabava sempre querendo resolver o sintoma. O sintoma era a minha relação no meu relacionamento. Gente, a gente é tão fiel às coisas que a gente ouve, porque para vocês terem uma ideia, muitas vezes a nossa mãe, nosso pai, não tinha uma relação muito bacana. E aí a gente ouviu a nossa mãe falando coisas horrorosas, ou sobre o nosso pai, ou sobre os homens no geral, ou sobre relacionamentos. Quantas de nós ouvimos o seguinte: o homem só quer abusar da gente, quer fazer filho e sumir. Ou então, ai, toma cuidado, esse homem aí, ele é muito esperto, ele vai te passar a perna. Ou então, ah, você é boba mesmo, você é submissa, faz tudo o que ele quer. Enfim, né, gente? A gente tem várias coisas que a gente foi ouvindo e que a gente achou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, é ou não é? É bem assim, né? Que lindo ver as respostas de vocês, gente. Muitas das coisas a gente foi achando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas agora a gente consegue saber. Então isso é um atalho para você. Você não precisa procurar em vários lugares por onde você começa a trabalhar tudo isso, né? Aonde a gente tem que começar a trabalhar é lá na história da nossa criança e no padrão do nosso sistema familiar. E você pode me dizer assim, ó, Fran, então quer dizer que a minha mãe já faleceu, então eu não vou conseguir resolver a relação com a minha mãe e eu não vou ter relações harmoniosas? Não, gente, claro que não. Ou então eu sei que muitas de vocês já devem estar pensando assim: eu não falo com a minha mãe, não vou falar com a minha mãe, isso quer dizer que eu não vou ter relacionamentos harmoniosos? Não, gente. Muitas mulheres, elas vêm aqui achando, né, eu vou para a semana do resgate do feminino ou eu vou para o resgate do feminino achando que a minha mãe vai mudar, achando que o meu marido vai mudar, achando que todo mundo vai mudar, menos eu. E não é, gente, nunca é de fora para dentro. Então, mesmo que você não tenha mãe, mesmo que você não queira o contato com a sua mãe, mesmo que você acredite que você não vai conseguir, eu digo que se você quiser, se você parar e se propor a fazer esse resgate interno, você consegue sim. Quando você parar de achar os responsáveis fora e começar a resgatar dentro e resolver dentro de você, você alcança aquele lugar da liberdade em todos os níveis. Então você vai se relacionar numa relação harmoniosa, porque não tem aquelas cobranças, porque não tem aqueles medos que você projeta na pessoa, porque não tem todas aquelas questões que a gente fica ali alimentando por conta daquelas dores, daquelas feridas, de tudo aquilo que a gente está carregando. Então, para com essa questão de você achar que você não vai conseguir, que para você não funciona, gente, porque não é assim. Se você quiser, esse foi um caminho que eu fiz e que mudou minha vida. Não adianta mudar de relação, ou muitas vezes a gente se submete a algumas relações justamente porque a gente projeta nessa pessoa aquela falta de amor, falta de olhar, e a gente fica cobrando isso lá do nosso relacionamento, a gente fica cobrando isso, fica estimando, né, querendo que ela seja nosso companheiro e tudo mais. Então, assim, ó, para vocês que se identificaram, que não estão tendo relações amorosas, harmoniosas, né? Que tem conflito, que tem tensão, que tem medo, que tem aquele vazio. Todas essas coisas que a mãe falou, primeiro ponto, tem a ver com a história e a experiência dela. Essa consciência a gente tem que ter. Então, quando a gente começa a entender que isso que ela passou é uma questão que hoje é diferente, que a gente pode ter uma história diferente, a gente também já começa a ficar mais leve, né? Então, quando vem aquela vozinha, homem não é bom o suficiente, solta e diz, não, eu sou uma mulher
boa o suficiente e vou encontrar um homem bom o suficiente. Então isso é muito importante porque já vai dar uma condição de você visualizar as relações com seus próprios olhos e não com os filtros, com os olhos do sistema familiar, né? De quem veio antes. Então isso é muito importante, assim, de você já começar a trazer a consciência, né? Trazer a consciência e observar da onde vem esse medo, da onde vem esse vazio, o que eu tô querendo que essa pessoa faça por mim que eu não estou fazendo por mim. Isso é muito importante. Então, sim, nós temos aqui a Andréia que falou: preciso confessar que esse final de semana maratonei os vídeos. É esclarecedor, você é magnífico. Oh, amor, que bom, fico bem feliz, porque realmente, assim, as respostas vão vindo. E todo aquele medo, ele vai liberando quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe a origem. Então, o medo de se relacionar que você tem aí, tem agora, e que você culpa o relacionamento, você culpa, né, tudo aquilo lá, é um medo que ele precisa dessa informação, desse conhecimento, para que você consiga se experimentar diferente no relacionamento, né? Então isso vai te dar uma condição muito melhor para você ter essas experiências amorosas. Isso, Miriam, você é responsável por 50% do relacionamento, o resto é responsabilidade do seu parceiro. Sim, Miriam, mas assim, ó, eu atraio ele por conta das minhas coisas, 100% das minhas coisas, e ele me atrai por conta de 100% das coisas dele. Então essa dor que eu carrego lá com a minha mãe, que eu não era boa o suficiente, que eu não era bonita, que eu não era vista, que eu não me sentia amada, essa dor, ela é minha. Claro que provavelmente ele tenha isso, às vezes a mãe dele tem essa projeção lá no sistema dele, mas eu sou responsável por essa parte que é minha. Então esse vazio que eu sinto não é de responsabilidade dele, que eu projeto nele, né? Esse vazio, essa crença que eu trago das minhas relações é minha. E onde começa? Exatamente isso que você trouxe, na criança ferida. Então, pega um papel, pega uma caneta que eu vou passar um exercício para vocês que a gente faz de várias formas dentro do resgate do feminino, né? Então, ali você já consegue resgatando coisas internas para que você já observe e já possa ir mudando esse padrão, né? Mudando essa forma de falar, de se relacionar, de fazer de ter, né, essa postura que você tem hoje, tá? Então vai lá, peguem papel, caneta, volta aqui e a gente vai começar com aquela clássica respiração de soltar. Ah, já tá aqui, a Andréia já tá aqui. Não perco mais nenhuma live sua sem estar com papel e caneta na mão. Ó, legal! Bacana, Andréia, muito bom. Então, assim, ó, quando tratamos da nossa parte, facilita o relacionamento? Claro que facilita, pelo menos facilita a nossa condição de se relacionar. A gente não tá projetando mais na pessoa, porque a pessoa nos abusa porque a gente dá a permissão para ser abusado. Vocês concordam? Ai, não, Fran, eu sou vítima. Gente, a gente é responsável por ter atraído essa pessoa. Se a gente tivesse bem resolvido internamente, a gente atrairia uma outra pessoa. Agora, o que acontece? Digamos, a Ira, querida, digamos que eu entendi a minha parte, agora eu sei o meu lugar, agora eu vejo diferente as relações, só que a pessoa que tá comigo não vê diferente. Muitas vezes eu mudo, a pessoa já muda, porque às vezes ela estava tentando dar um elogio, mas você estava na defensiva, porque a mãe falou que homem não presta, né? Então você já ficava, ixi, vai me abandonar, ixi, tem algo de errado. Quantas de nós já ouvimos e já vimos isso e já fizemos provavelmente, né? Querendo um elogio e aí a gente já duvida que a pessoa tá dando aquele elogio, né? Então, quando eu resolvo isso dentro de mim e estou aberta a receber o elogio, não tô buscando um olhar dele que não é dele, que é um olhar que na verdade tem a ver com o olhar que eu não recebi da minha mãe,
aí já fica mais sereno, não tem aquela tensão no relacionamento, já fica mais harmonioso. Se mesmo assim, por uma questão ancestral dessa relação desse companheiro ou da companheira, né, que não consegue aceitar esse meu novo padrão, aí duas coisas podem acontecer. Ela pode ir embora mesmo porque não deu conta dessa nova frequência e não tem interesse de resolver as coisas dele, então vai embora. Mas o que mais acontece é que por inspiração, nossa, a minha mulher mudou tanto comigo que me inspira a ser melhor, mais cuidadoso, a mudar também. Então, quando eu mudo de frequência, é possível que eu inspire a outra pessoa a mudar de frequência também. Mas a gente nunca muda o outro. A pessoa é responsável e tem toda a história dela com a personalidade dela e com o sistema familiar dela. Eu não vou mudar para que o outro mude. Não. Eu vou mudar para mim, para que eu tenha uma relação harmoniosa, para que eu esteja disponível para as relações harmoniosas, para que eu possa entender que eu não preciso mais me submeter a situações, a questões, a relações, a formas de se relacionar que já não condizem mais com meu novo jeito, né? Um jeito que eu quero mais tranquilidade, eu quero trocas, né? Sem aquelas cobranças, aquela dor, sem aquele conflito, tá bom? Então quem já pegou papel e caneta, quem tá pronto aí para respirar, faz aquela respiração poderosa de puxar. Solta 3 vezes, puxa. Gente, esse soltar é soltar aqueles pesos, aquelas dores, aquelas crenças, aquelas tensões todas. Então, mais uma, puxa. Larga tudo. Se entrega, isso é bem bom. Já observa o corpo, traz essa observação para o corpo, que isso é bem importante. Observa se ficou mais sereno, mais claro. E aí, gente, agora é um exercício muito bacana, tá? Fecha os olhos um pouquinho e deixa vir a cena da sua criança pequena. Você, quando era criança. Olha para essa criança e observa. O que essa criança está precisando? Veja se ela tá com medo, veja se ela tá se achando feia, se ela foi ferida. Veja se ela tá se sentindo abandonada. Como o exemplo que eu dei para vocês, ela até estava sendo vista, mas que ela não estava tendo ajuda. Então veja se essa criança está precisando de uma ajuda. Observa o que essa criança tá sentindo falta neste momento, tá? Depois de observar o que essa criança tá sentindo falta, você vai lá e escreve tudo, né? Tô vendo ela assim, agachadinha num canto, ela tá sofrendo, ela tá com medo, ela precisa de segurança, ela precisa de cuidado. Então você vai anotando tudo ali, tá? Tudo que ela precisa. E aí, você olha para essa lista, depois que você fizer todas essas anotações, tá? E observa se de alguma forma você não tá cobrando isso da pessoa com quem você tá se relacionando. Então vai lá. Ela tá precisando de segurança. Observa se no momento atual você está pedindo essa segurança para o seu companheiro. Ela está precisando ser vista. Então, observa nos últimos acontecimentos se o que você estava cobrando do seu companheiro é para que olhasse para ela. Essa identificação é bem legal fazer quando a gente diz assim: você não me olha, você não me reconhece. Isso são frases da criança pedindo olhar, tá bom?
Olha para essa criança e vê tudo isso que ela pedia lá da mãe e que a mãe não podia dar. Ou porque, por vários motivos, ou porque faleceu, ou porque estava trabalhando, ou porque estava enrolada lá com as questões do pai, ou com as questões de mãe, do sistema familiar. Olha para toda essa criança que você escreveu, que está precisando, que não recebeu as coisas da sua mãe e que você está pedindo para o seu relacionamento, tá? Então, primeiro passo, escrever o que a criança está precisando, olhar se isso que ela está precisando a gente não está cobrando do relacionamento, olhar se a gente, como que a gente cobra isso da mãe. E aí o quarto passo é o seguinte: como seria se você desse para essa criança isso que ela está precisando? Respira. Como seria, anota aí, como seria se eu desse para a criança isso que ela está precisando? Tá? Gente, isso que eu tô mostrando para vocês vai trazer uma clareza dos comportamentos que você tá tendo com as relações. É incrível. Então, faz essa análise, vai dando para essa criança o que ela precisa e aí vocês vêm contar pra gente aqui às 13h20 ou lá nos vídeos, né, que a gente vai colocando. Então, faça esse exercício, tá? Esse é um exemplo de resgate mesmo, é um resgate interno que a gente faz para que realmente a gente traga essa força que a gente precisa para as relações, essa clareza, essa consciência, né, que a gente precisa para ter essas relações mais harmoniosas, com mais paz, com mais tranquilidade, com tudo isso. Não é para cobrar da mãe, gente. É pra nem do companheiro, pelo amor de Deus. A criança tá carente. Isso, a Lívia falou, a criança tá carente. Ótimo. Então, você, Lívia, o que você, Lívia, pode fazer para a criança agora que ela tá carente? E vai percebendo como essa criança vai ficando. Se ela vai ficando mais felizinha, se ela vai ficando mais contente, se ela vai ficando mais leve. Vai fazendo isso. A Karine tá falando, não consigo cobrar de mim, só dela. Sim, Karine, a gente tá terceirizando o cuidado do que é nosso. Se você ficar esperando para sua mãe resolver, se você ficar esperando o seu marido, companheiro resolver, você não vai conseguir resolver, tá? Esse é o caminho errado. Não é que é errado que vai dar, né? Não, mas se você continuar fazendo isso, você não vai conseguir ter relações harmoniosas. Então, lembra que o objetivo é resolver a relação com a minha mãe para que eu tenha relacionamentos harmoniosos. Então, tá, eu quero ter relacionamentos harmoniosos, mas eu ainda continuo cobrando da minha mãe. Esse é o caminho mais longo. Pela minha experiência, quando eu andei para esse lado, ou mulheres que chegaram até mim que falaram que já tentaram de tudo, quando elas foram para esse lado, elas não conseguiram resolver, né, as relações. Tudo bem que a mãe não deu amor, não é que tá tudo bem, óbvio que dói que a mãe não deu amor, que a mãe não deu cuidado, que a mãe não deu carinho, né? Muitas vezes nossa mãe também não teve esse amor, esse cuidado, esse carinho. Então, como é que ela ia dar? Gente, mas olha só, tudo isso a gente vai ter tempo para aprofundar. Isso é um esquenta, né? É um aquecimento para a nossa semana do resgate do feminino. Então, você já vai fazendo, já vai se experimentando. E lá na semana do resgate do feminino, eu passo vários caminhos, né? Vários movimentos onde você já vai conseguindo ter essa consciência, onde você já vai conseguindo resolver essas questões internas que vão te dar uma condição melhor aí para você ter bons relacionamentos, ter uma vida financeira diferente do que você tem hoje, porque essa falta de mãe dá muita falta de prosperidade, ter sucesso no trabalho, tá bom, meus amores? Então, eu espero vocês lá no
Semana do Resgate do Feminino, tá rolando um esquenta lá no Telegram, tô indo pro Telegram agora pra gente conversar um pouquinho, tem um monte de conteúdo exclusivo, um monte de exercício. Eu vejo vocês, meus amores, amanhã com muito amor. Tchau, tchau!